Hector Babenco faz um cinema com temática brasileira e sotaque portenho. Violência e pobreza o levaram à indústria americana. Entre seus tantos filmes, destacam-se Pichote e O Beijo da Mulher-Aranha, 2 filmes de reconhecimento e sucesso internacional. Por O Beijo, William Hurt ganhou o Oscar de melhor ator. Também trabalhou com Meryl Streep e Jack Nicholson em Iron Age. Na época, Brincando nos Campos Senhor o deixou reconhecido como o diretor latino de maior circulação internacional. Hector Babenco é o entrevistado de hoje, aqui no nosso Sala de Cinema. Hector Babenco, bem-vindo à nossa Sala de Cinema e também aos nossos convidados, Roberto Bichelli, poeta e gestor cultural, Matheus Fulaneto, Relações Públicas, Gustavo Gianni, montador, e Álvaro Campos, roteirista. Você é um grande leitor, escrevia poesia. A literatura nunca ombreou com a sua vontade de fazer cinema? Eu não sou uma pessoa de escrita, eu sou uma pessoa de palavra. De palavra falada. Eu não sou um grande escritor. Eu não tenho dificuldades em escrever, mas sou extremamente desordenado. Eu leio desde muito cedo. Com 14 anos fui trabalhar numa livraria na minha cidade natal. E o dono da livraria era um membro ativo do Partido Comunista, então eu flertei muito cedo e muito jovem com a ideia de uma revolução socialista, e com 17 e 18 já tinha abandonado esse projeto, porque ele não me trazia absolutamente nenhum benefício a curto prazo, e a descoberta da literatura beatnik me abriu outras perspectivas existenciais, e leio desde muito cedo e nunca soube escrever. Como que você vai trabalhar no fabuloso Fittipaldi? Eu estava sentado numa festa onde não conhecia ninguém, e havia um cara sentado ao meu lado, meio narigudo, que me disse: "Você que faz?" E eu falei: "Eu gostaria de fazer cinema." Digo: "Você faz o quê?" Disse: "Eu corro de automóvel." Digo: "Você corre como?" Disse: "Eu sou corredor de Fórmula 2, estou entrando na Fórmula 1 esse ano." Digo: "Que legal." E aí, você não quer fazer um filme da minha temporada? O Polanski fez um filme da temporada anterior com Jack Stewart. Polanski eu sabia quem era, Jack Stewart não tinha a menor ideia. A ideia de alguém me convidar para fazer um filme era encantador e aterrador, porque eu nunca tinha pego uma câmera na minha vida. E era só o desejo. E aí ele me disse: "Eu sou Emerson Fittipaldi, vou começar a Fórmula 1 daqui a um par de semanas, e queria que você fizesse um documentário como que o Polanski fez com Jack Stewart." Aí ele me prestou o documentário, aí a família dele me mandou um contrato, e aí ele começou a ganhar corridas uma atrás da outra, começou a sair na capa da revista Manchete todo domingo, toda semana, saía em todos os jornais fotografia de página inteira, e de repente eu, um moleque que não conhecia ninguém, tinha um contrato de exclusividade para fazer um filme com ele. Ele viria a ser o grande campeão do mundo. Né? Eu não sabia guiar carro na época, imagina fazer um filme sobre Fórmula 1. O vencedor da competição é o Brasil ganhando o Campeonato Mundial de Automobilismo. Venceu Emerson Fittipaldi. Você não sabia nem quem era Jack Stewart, que à época era um grande campeão. Como que é fazer um filme sobre um assunto assim completamente, vamos dizer, desconhecido? Como tudo na vida, é apostar que você é capaz. Ser humilde, ouvir e não ter medo do desafio. E aí fiz o filme. Teve um final infeliz, porque o Roberto Farias, que era o produtor do filme na época, que foi quem eu procurei com o contrato para me ajudar a viabilizar o filme à última hora, decidiu ele pegar o filme da moviola, da montagem, e terminá-lo do jeito que ele queria, imaginando que ele podia transformar o documentário num filme de ficção. E ele ficou um ano brincando com o filme, ele acabou assinando a direção do filme, ele me deixou para trás, e enfim, hoje ele é Roberto Farias, eu sou Hector Babenco. Mas eu seria hoje um homem mais feliz se eu tivesse tido aquele filme concluído do jeito que eu queria, e não carregaria um pouco essa mágoa de ver que um colega meu foi traidor comigo.
Aqui termina a história desta fase de Emerson Fittipaldi. O jovem tímido que jamais prometeu ser campeão mundial, mas que estava disposto a tudo para ser piloto de Grand Prix. Não, eu sabia que ele vai correr. Ele sempre falou para mim que vai correr. Ele falou, eu vou correr, eu vou ser corredor mesmo. Hector, como referência, na hora que você foi filmar, fazer esse primeiro filme seu, tinha algum parâmetro, alguma coisa que você se trazia? Algum filme, por exemplo? Não, eu tive colaboradores muito poderosos. Tive o Lauro Escorel, que era um diretor de fotografia novo, que havia com uma experiência muito bonita, tinha feito São Bernardo com Leon Hirschman, tinha feito Toda a Nudez Será Castigada com Jabor, que eu me lembro. E trabalhei com Jorge Duran, que era um chileno exilado, casado com uma brasileira, né, que tinha trabalhado com Costa Gavras em estado de sítio, acho que como primeiro ou segundo assistente. Tinha inclusive um viewfinder, que é um aparelhinho que dá para a gente ver e ajustar as diferentes enquadraturas de lentes, dado pelo Costa Gavras, com gravado na peça de metal, para o Jorge, meu primeiro assistente, com muito carinho, Costa. E foram pessoas com quem eu aprendi a fazer cinema, aprendi a dirigir atores com Paulo José e Marília Pera, que eram os atores do meu filme. E eu sempre achei que, se outros fazem, por que eu não poderia saber fazer? E, obviamente, meu Rei da Noite, que é o meu primeiro filme, é um filme exclusivamente de aprendizado, né? É um filme de proposta dramatúrgica razoável, um melodrama meio radiofônico. E, sei lá, eu vi o filme outro dia, ele está aí direitinho. Tem algumas cenas um pouco bizarras que são as que me motivaram realmente a fazer o filme. Como é que foi ontem? Você gostou, né? Ontem? Gostei, sim. Me diz, foi difícil? Não. Foi até fácil demais. Fácil como? Então você não gostou? Gostei sim, mas foi fácil. Pensei que ia encontrar alguma resistência. O que é que você queria que eu fizesse? Queria que eu gritasse pra todo mundo ouvir? Queria sangue, é? Ah. Um sanguezinho sempre é bom na noite de núpcias. Você tem a fama de ser um grande diretor de atores, dessa relação de você sentar e conversar com os atores um longo período. Eu queria saber se já nessa época do O Rei da Noite já tinha essa relação. Os grandes atores você não tem que dirigir muito. Os grandes atores você tem simplesmente que olhar nos olhos e pedir que eles façam o menos possível. E o resto é o talento dos atores, não é do diretor. O problema é quando você pede muita coisa ao ator é porque você não sabe o que ele pode te dar. Então eu sempre trabalhei com gente com gestos mínimos e de preferência sempre tenho um par de algemas no bolso. Quando o ator começa a gesticular muito, eu amarro ele numa cadeira e faço ele representar sentado com as mãos para trás, algemado. Eu juro que eu não ia entregar os carros, Lúcio. Mas o Moretti falou tanto, disse tanta coisa que havia combinado contigo, que eu não tive como recusar. Mentira! Chegou a ameaçar de levar a gente para a solitária. Mentira! Era um filme, embora tratasse, assim, de um criminoso, né? Eu acho que o público farejou ali uma coisa tipo Robin Hood, assim, né? E era uma época de censura, de ditadura, eu acho que isso influenciou muito, assim, a reação a favor do público, né? Por torcer por um anti-herói, né? Com toda a trava que existia, né? No nosso imaginário, Lúcio Flávio foi uma coisa libertária, foi muito importante. Foi um filme a favor de um talento que nascia para o grande público e também foi uma reação contra a ditadura, sim. Na época, quer dizer, com toda a timidez que havia no tempo, né, com toda a repressão, foi sim uma reação contra a ditadura militar brasileira. Você acredita nisso, que o filme, na época, acabou tendo essa reação contra a ditadura? Ele só foi feito só para isso. Era o máximo possível dentro do mínimo que podia ser dito naquela época. Certo? Havia uma transferência, havia um momento em que a polícia transfere seus serviços de proteção à população ao ser chamada pelo Ministério da Justiça para prestar serviços à repressão,
E o filme documenta este preciso momento de transição da corporação policial. A gente utiliza emblematicamente um personagem totalmente atípico do universo marginal brasileiro, que é um ladrão loiro, alfabetizado, de olhos azuis e com família constituída, né, que obviamente não é o desenho típico de um assaltante de banco brasileiro. E a gente, através da saga dele, construiu uma estrutura onde todos os elementos do poder estão colocados. E o filme foi uma briga com a censura, ele correu severos riscos de ser totalmente banido do mercado nacional. Eu lutei contra a ideia de ser um mártir que ia ter mais um filme proibido pela censura e levei o filme a Brasília e organizei uma projeção no Senado Federal do filme, né? E fiz a cabeça do Marco Maciel, que na época, se não me engano, era o presidente do Senado, da Câmara de Deputados, alguma coisa assim. E enchi a caraminhola dele, falei tudo o que eu achava que o filme não era, ante a possibilidade de o que se dizia que ele seria para ser censurado. E ele, quando foi encarado pelas câmeras da TV Globo, maravilhosa TV Globo, abençoada TV Globo, naquela noite, ele falou tudo o que eu tinha dito para ele e o filme não foi censurado na manhã seguinte. O ministro era Armando Falcão, que era uma fera. Uau, hein? E estávamos em plena ditadura, o ano era 76, se não me engano, 77, 76. E o filme foi proibido para ser exportado. Eu exportei o filme sob o título de Uma Chanchada, coloquei os negativos numa lata e coloquei um título fictício e exportei o filme. Para poder mandar para fora. Para poder mandar para fora. E até agora ninguém se queixou. Hector, a minha geração de 20 e tantos anos cresceu assistindo majoritariamente cinema americano, né? Aquele cinemão, pipoca e tal. Mas em contrapartida, a oferta que a gente tinha de cinema nacional era excessivamente autoral, com uma pretensão artística muito grande que não conseguia se comunicar com a molecada. A verdade era essa. Você era uma exceção, mal ou bem, porque você é super autoral, mas você tem 2 filmes que são sucessos históricos de bilheteria, né? Carandiru é um deles. Inclusive, ele vem num momento muito especial da retomada do cinema, né? Do pretenso novo cinema novo. Eu queria que você falasse um pouco da sua relação como artista, né? Principalmente que você, me parece, muito intolerante também com a mediocridade do que é o marketing, do que é como se vender e todas essas coisas. Mas eu queria que você visse, do seu ponto de vista de artista, como é tratar o seu filme também como uma obra comercial. Mas veja bem, eu nunca, até mencionei ligeiramente O Rei da Noite, meu primeiro filme. Eu o fiz porque eu queria ter um contato com o público. Era um momento muito difícil da ditadura e o cinema brasileiro era totalmente inacessível ao público. Os filmes que se faziam eram fantasmagoricamente utópicos e se apostava naquilo que era excessivamente autoral. E eu, obviamente, como recém-chegado, eu quis me fazer entender. Eu queria que aquilo que eu tivesse a dizer pudesse ser ouvido. E naquilo tentar manter um certo padrão de qualidade. E eu acho que eu não mudei. Eu até hoje faço análise 2 vezes por semana e um dos temas constantes, recorrentes da minha análise é como você poder ser palatável e ao mesmo tempo ser coerente com esteticamente, eticamente, narrativamente. E eu fico feliz quando alguém da tua geração, né, você podia ser meu filho, me diz que os filmes com os quais que você cresceu assistindo ou eram muito inacessíveis ou eram, por exceção, os meus, aqueles que de alguma forma tinham alguma coisa a dizer à tua geração. Isso me faz sentir que não estava tão maluco, não estava tão enganado, não estava tão absurdamente equivocado, quando sempre imaginei que aquilo que se quer contar, mesmo quando você não o direciona para alguém, e se alguém seja 1 ou 1 milhão, certo? Ele é uma resposta a um desejo intrinsecamente teu, certo? Todo filme é a cara de quem o fez, né? Todo texto é a cara de quem o escreveu. O estilo é o homem, dizia algum escritor francês que não sei quem é, né? Então o filme é o homem, né? Aquele homem. Então eu sou uma pessoa intolerante, porém sou uma pessoa amorosa, cordial, amiga,
que gosta de gostar, ao contrário de muita gente que não gosta de gostar, que prefere, que acha um não gostar um sinal de inteligência para poder criticar. Para mim, apagou a luz, já estou gostando, qualquer merda que seja. Sabe, eu posso depois dizer que não gostei ou que não me interessou. Raramente acontece isso, raramente. Eu acho que a sociedade não conseguiu desassociar o Pichote da vida do Fernando. O Brasil é um país com 120 milhões de habitantes, que aproximadamente 50% estão abaixo dos 21 anos de idade, dos quais aproximadamente também 28 milhões de crianças vivem numa situação abaixo das normas exigidas pelos direitos internacionais da criança das Nações Unidas. O quadro típico é que o pai e a mãe vão trabalhar e as crianças ficam em casa. E quem toma conta normalmente é uma irmã maior ou alguma vizinha que paga para isso. Fernando, por exemplo, que é o personagem principal do filme Pichote, vive com a mãe e mais 9 irmãos nessa casa. O Lúcio Flávio foi um filme que incomodou na época. Agora, o Pichote, que é uma sequência, foi um filme após outro filme seu, as pessoas saíram do cinema mais incomodadas ainda. A sua intenção nessa época, e também depois, era de fazer um cinema que incomodava as pessoas, que mexia com elas. Você saiu inconfortável do filme? Desconfortável? Eu achei um filme duro, mas não achei... Bom, obviamente não é Noviça Rebelde, né? Sem dúvida. Nem um filme dos Trapalhões, mas era onde estava ancorado o meu coração naqueles dias. Como que foi a preparação, você já se referiu, mas como foi a preparação de elenco do Pichote? Foram 5 meses de procura de criança para poder achar o elenco. E foi feito dentro de um modelo que a Fátima Toledo e eu inventamos e que era não revelar o roteiro nem o conteúdo para as crianças. A Fátima Toledo era uma pedagoga que trabalhava na FEBEM no Tatuapé, ajudando os meninos mais irrequietos a ficarem mais tranquilos fazendo exercícios de relaxamento corporal. Uma espécie de educação física, educadora física através do comportamento e não através da utilização da musculatura. E trabalhamos muito com muitas crianças e chegamos a opções felizes, porque o filme foi um filme que me deixou muito satisfeito e aconteceram coisas maravilhosas com esse filme, durante esse filme, pós esse filme, e me abriram enormes perspectivas de trabalho internacional. Trabalhar com um ator é uma coisa muito complicada? Se você lida com eles a um nível cotidiano e você se envolve com eles e se joga com eles, os meninos não vão interpretar, os meninos vão fazer de conta que são alguém que eles não são. Então o jogo de faz de conta ganha proporções épicas muito bonitas. É muito legal trabalhar com criança nesse modelo. Essa filha da puta! Levanta! Eu disse levanta, viado escroto! Pá! Pá! Assim que vai enfrentar os pilantras, falou? Numa boa. Todo mundo a me respeitar. O sucesso do Pichote, de alguma forma, te surpreendeu por causa da temática ou não? E traz pensar que você cada vez mais tem que acreditar em você. E parar de ouvir os idiotas. E fazer o que você deseja. Me deu mais certeza de que o melhor crítico que possa existir sou eu mesmo em relação ao meu trabalho. E me deu vontade de continuar trabalhando. É isso aí. Um sorvetão de chocolate, para completar minha barriga. A senhora, o que vai? Eu? Um conhaque com marshmallow. Que sorte! Eu conheci um Pichote menininho e o Pichote que morreu foi um homem, já quase praticamente, né? Eu estou há 20 anos, se não me engano. Tinha um sentimento, parecia que finalmente, eu diria assim, o filme tinha, de uma maneira paradoxal, o personagem tinha vivido
a própria experiência do personagem, porque os personagens no filme é um filme que tem uma estrutura em que 5 amigos vão desaparecendo até ficar o último que se perdeu na linha do trem. Provavelmente aquele que se perdeu na linha do trem é ele, que inevitavelmente ia morrer, entendeu? Você acha isso que ou seja, que o ator, o Fernando Ramos, que fez o Pichote, num certo momento acaba vivendo na vida pessoal dele o próprio personagem? Bom, veja bem, eu acho que é o contrário a tua pergunta, né? A resposta à tua pergunta é o oposto. Eu acho que a sociedade não conseguiu desassociar o Pichote da vida do Fernando, né? E toda a luta dele era para ele ser o Fernando e ele era conhecido como o Pichote. A gente sabia que isso podia acontecer, aquilo foi pesado antes de fazer o filme. Não com ele, mas com os outros meninos. Só que os outros meninos, por questões, digamos, exclusivamente casuais, né, eles acabaram crescendo, se desvirtuando e se construindo. O Fernando ainda era um menino muito em construção, né, era um menino inacabado ainda. Era um menino totalmente cooptado por uma mãe gananciosa que via naquele menino que tinha feito um papel no cinema uma fonte de renda, né? A gente tentou ajudar de todas as formas possíveis, construímos a casa dele, conseguimos empregos, ele abandonava os empregos constantemente. Eu acho que o Fernando, como diz a mãe dele num documentário que nós fizemos, o Fernando procurou. Eu acho que de alguma forma ele procurou um final porque ele não encontrava saída para a vida dele. Muita gente me falou, foi o filme que o Babenco fez com ele que botou ele naquele. Não foi. Esse defeito não foi. Esse defeito não foi nem meu, nem de Babenco, nem de ninguém. Foi dele mesmo. É uma grande mácula, uma grande tristeza, uma grande dor, que até o dia de hoje eu carrego, mas perante Ele buscou, ele flertou com o crime até o último momento. Ele roubava, ele não era correto, ele não merecia ser morto, isso com certeza. Mas era algo que todos nós, de alguma forma, uns mais, outros menos, estamos correndo esse risco vivendo numa sociedade como é o Brasil hoje em dia. E o Fernando foi uma vítima dessa violência. Se ele não tivesse feito o filme, talvez não tivesse morto. Mas se ele não tivesse feito o filme, talvez ele tivesse morto como os outros 3 irmãos dele morreram, que não fizeram nenhum filme. Ele tem 3 irmãos mortos, um no Carandiru e 2 assassinados, um por briga e outro morto pela polícia. Mama, meu filhinho. Mamãe está aqui com você, viu? Ele vem de um seio familiar muito complexo, muito difícil de ser aceito, né? Ou seja, a morte esteve presente naquele seio familiar sempre. Era uma casa de muitas crianças, filhos reais, filhos adotivos, filhos de criação. Era um retrato trágico da realidade brasileira, a casa do Fernando Ramos da Silva. Pintou em determinado momento a possibilidade de uma salvação, quando ele conhece a mulher dele, né, que até o dia de hoje é minha amiga, Cida Venâncio. E aí houve assim, através do amor, houve a possibilidade da absolução e a fuga daquela célula podre que era a casa dele. Né? Tanto assim que a gente ajuda ele a comprar um caminhão, demos a entrada propositalmente, as prestações deveriam ser pagas com o serviço dela. O irmão da Cida Venâncio tinha um caminhão igual e trabalhava em Diadema, transportando lixo das fábricas para alguns lixões.
E ele, depois de 3, 4 meses, vendeu o caminhão e consumiu o caminhão. Ele não conseguiu aceitar a possibilidade de uma vida estruturada. E encontrou um canalha de um policial de Diadema, que já o tinha marcado. Eles tinham roubado uma televisão, ele se escondeu debaixo de uma cama e o cara tacou-lhe 8 tiros a queima-roupa e matou o Fernando. E contra isso, é muito pouco o que a gente pode fazer. Me larga, Pichote, eu não quero. Tira essa boca suja de cima de mim! Eu não sou tua mãe, ouviu? Eu não sou tua mãe. Eu não quero filho. Eu odeio criança. Hector, eu queria saber qual o seu relacionamento com os filmes após pronto. Se você, no momento do lançamento, assiste a sessão inteira, acompanha sempre ou busca um certo distanciamento. E também com os filmes mais antigos, os primeiros que você fez hoje. Vendo, o que você pensa? Você realmente sente que é o filme que você quis? Ou tem alguma coisa que você mudaria? Que é um pouco do que você disse, mas no momento assistindo, não as memórias que vêm. Veja bem, quando o filme fica pronto, eu costumo ir nas sessões que o filme passa. Até porque acho que é uma questão de respeito. Você está mostrando o filme para algumas pessoas queridas ou amigas, ou formadoras de opinião, e quase que uma obrigatoriedade você ficar para ver o filme. O que é uma coisa muito latino-americana. Nos países de primeiro mundo, Europa e Estados Unidos, o diretor não sabia dessa, os diretores não conseguem, não é que não conseguem, não costumam ficar nas sessões, seja para invitados, seja para convidados, seja para formadores de opinião. Para a imprensa nem se discute, aqui também, acho que os diretores não vão nas sessões para a imprensa. Mas você faz uma pré-estreia para amigos, né? O diretor costuma estar presente, mas depois, quando o filme termina, ele não está lá. Para evitar aquela eterna situação do abraço, a palmadinha. E no Brasil, obviamente, temos um hábito, que não sei se é bom ou se é ruim, mas ficamos no final para cinicamente ficar mostrando que somos nós que fizemos o filme, né? E que às vezes se torna uma situação ligeiramente constrangedora, porque obriga as pessoas que te conhecem a terem que te dizer algo, quando necessariamente, quando você sai de ver um filme, às vezes você não tem vontade de dizer nada, você não sabe o que dizer. Às vezes você quer deixar que o filme faça uma digestão dentro de você. Né, que você digira esse filme, ver como se acorda na manhã seguinte e qual é o remaining of the day anterior, né? O que ficou, né? Você está guiando automóvel, indo para o teu trabalho, você viu o filme do Hector a noite anterior, de repente te vem uma imagem, ou não te vem nada, e à noite você diz, caracol, vi o filme do Hector branco, não passou nada, né? Vou ligar para ele, ou não vou ligar para ele, eu pensei algo, vou ligar para ele. Eu acho que as coisas deveriam ter uma dinâmica mais espontânea, mais natural, e não aquela obrigatoriedade de você ficar enfileirado, feito um soldado da Guarda Nacional na saída do Arteplex 4, né? E ver um a um as caras dos que estão saindo para te pagarem uma oferenda, né? Então, e em relação a filmes mais antigos, eu tenho tido uma atitude de não me precipitar. Quando pinta a oportunidade de ver, porque calhou que tenho que ver, eu vejo. Mas senão não vou buscá-los. Eles estão vivos dentro de mim, então não preciso ir double check, né? Fazer um segundo chequeio para saber se ele existe ainda do jeito que eu imagino. E deixo que me surpreenda. Por exemplo, O Rei da Noite eu não via há 15 anos. E outro dia tive que revisar subtítulos para uma legendagem em inglês. E acabei vendo o filme. E foi muito engraçado ver o filme, porque você vê as tuas precariedades, você se lembra de quem foi você quando fez aquele filme, quem era você naquela época, que imagens de fato ficaram mais emblemáticas daquele filme, né?
Você acaba encontrando, às vezes, feito um vinagre que se faz. A mãe, né? A mãe do vinagre, né? O Carnegão, que se chama, né? Por que me levou a fazer esse filme? Então, minha relação é muito pouco neurótica com os filmes que eu faço. Ou estupidamente neurótica, por que eu acabei de contar agora. Mas eu não fico me revisitando, fico meio encabulado. Porque se eu tivesse situado num país específico, se transformava num filme político. O sucesso do Pichote acaba te abrindo, vamos dizer, a possibilidade de parcerias internacionais. É quando você vai filmar O Beijo da Mulher-Aranha, que é um livro do Puig, que sou compatriota, que é um filme que, na verdade, discute o cinema e também a violência, não? Discute os mecanismos de sedução através do cinema. De como você pode seduzir uma outra pessoa quando o teu imaginário está povoado de filmes antigos que você assistiu. E, obviamente, a ação está localizada num país remotamente latino-americano, de uma forma simbólica, pode ser Argentina, Brasil, Peru, Uruguai, Chile, e é uma história de amor, que envolve devoção e traição, como todas as grandes histórias de amor. Você é tão bom pra mim, Valentim. Não. Você... Hector, por que não situar no Beijo da Mulher-Aranha um país específico? Essa coisa fica Porque se eu tivesse situado num país específico, se transformava num filme político. E como o universo narrativo ele está dentro de um aparente naturalismo, mas no fundo a história que está se contando é mais simbólica, eu achei que não reconhecer o país dava à situação claustrofóbica das duas pessoas presas, um homossexual por ter corrompido um menor, né? E o outro um prisioneiro político de quem se precisam informações, transformava aqueles dois personagens como dois personagens muito emblemáticos de um quadro que poderia acontecer em qualquer país, em qualquer cultura, seja no Chile, na Argentina, no Uruguai, na Bolívia. E achava que não encontrar o país, não regionalizá-lo, dava a ele um espectro mais universal. Você sabe que eu sou viado. Ah, meus parabéns. Você sabe que eu corrompi o menor, mas coisa desse tipo você vê até na TV, sessão da tarde. Você gosta mesmo desses loiros nazistas, não gosta? Bom, não, sabe, eu detesto política, mas eu adoro o líder deles. Devia ser fuzilado por isso. Seus nazistas são tão românticos quanto o diretor desta merda e suas torturas. Eu posso imaginar. Não. Não pode. E era um período que, no caso, a América Latina estava povoada ainda de ditaduras, né? Bom, Manuel escreveu como se fosse uma prisão argentina, se não me engano. Porque não há diferença entre um chiqueiro argentino e um chiqueiro brasileiro. Agora, esse elenco, né? William Hurt, Raul Julia, entre outros que participam de filmes, atores americanos. Em relação ao material anterior que você tinha feito, os outros filmes, como que é dirigir esses atores, no sentido de culturas? Os atores são atores. As pessoas são seres humanos. Ou seja, são grandes atores que vieram porque gostaram do roteiro, porque gostavam do meu cinema e porque decidiram correr o risco de fazer um filme em Sudamérica. Não houve absolutamente nenhuma dificuldade em dirigir eles. Os atores podem fazer filmes em Hollywood, mas se eles são atores e não são estrelas, eles continuarão sendo atores em qualquer lugar que eles trabalhem. Comida, com cigarro, não me lembro como decidi também. Eu sinto falta de uma coisa. Nossa, eu que pensei que era eu o cara degenerado por aqui.
Eu só não confio. É claro. O grau de dedicação aos ensaios, o grau de seriedade e de entrega durante o processo de filmagem, enfim, o commitment, o compromisso assumido perante comigo e com o trabalho, foi irrepreensível. A menor diferença em trabalhar com Paulo José Marília Pera que trabalhar com William Hurt e Raul Julia. Não há a menor diferença. São todas pessoas do mesmo calibre. Só que nasceram em países diferentes. E como eles são cultura dominante, o filme em inglês deu a eles e ao filme a possibilidade de que ele tenha mais chão para correr. E foi de fato o que aconteceu. Quando ele acordou, ele olhou bem para a Mulher-Aranha e viu uma lágrima perfeita saindo por baixo da máscara. Por que ela estava chorando? Não sei. O fato do sucesso do filme, dos prêmios que o filme colheu, da premiação para o Hurt, você acredita que ajudou a descobrir os seus filmes anteriores? Não. Os filmes anteriores já tinham acontecido. E os que tinham chance de passar no mercado internacional, passaram. E os que não, não. Pichote já tinha ganho mais prêmios que o Beijo da Mulher-Aranha. Só que num circuito mais reduzido, porque era um filme de menos poder de impacto, menos espectro, porque era um filme falado em português. Mas o Pichote teve muito mais sucesso que o Beijo da Mulher-Aranha e não ganhou o Oscar. O Ironweed, que é baseado no Vernonia, né? O livro do William Kennedy. Uhum. Você participa do roteiro, vai a Albany, onde mora o escritor, se hospeda lá numa casa. Eu queria que você contasse desse período, que tem uma coisa interessante. A casa onde você se hospeda era a casa de um famoso gangster americano chamado Legs Diamond. E nessa casa que ele tinha sido morto. E era propriedade e escritório do Bill Kennedy, que mora a uns 20 minutos de Albany. Albany, só para lembrar, é a capital do estado de Nova York. E é terra de irlandeses e italianos, terra de mafiosos. É a capital do estado, onde está a Câmara de Deputados e a Câmara de Senadores. Câmara de Deputados só, eu acho. Senadores, acho que em Washington. E foi uma experiência muito rica, porque ele foi um escritor que me aceitou na sua casa. Escrevemos o roteiro a 4 mãos. Levei o roteiro por um ator chamado Jack Nicholson. Ele conhecia o livro, topou fazer o filme na hora. Me perguntou o que eu achava da Meryl Streep para fazer o papel da atriz. Eu falei que era um sonho. Ele pegou o telefone, ligou para ela. E em questão de minutos eu tinha um ator, uma atriz, um diretor, um roteiro e não tínhamos dinheiro. Oh, who wouldn't be crazy around you? Spending every penny we get and drinking whiskey. God, Francis, you're bad enough on wine, but on whiskey. Oh, you're a devil. I got $6. Agora, o que é interessante é que tanto Jack Nicholson como Meryl Streep, eles vivem dois personagens, né? Aquela coisa, aquele looping, né? Que era completamente inverso de tudo que estava se acostumado a ver no cinema americano com esses dois atores. O que chama de looping? Era aquela coisa da recessão, daquela pobreza. Bom, mas o ator, pediram o ator que repita sempre o mesmo filme. Não me parece uma coisa inteligente. São atores que sempre correm um risco. Pick up that barrel. You pick up stuff like this yourself, will you?
I do a lifetime of lifting. Jack Nicholson é o único ator americano que trabalhou com 3 ou 4 diretores europeus. Trabalhou com Milos Forman, trabalhou com Polanski, trabalhou com Antonioni, trabalhou com Hector Babenco. Então isso já simplesmente dá a ele uma conotação totalmente atípica do ator americano. E a Meryl Streep é talvez a atriz mais versátil da história do cinema. Já fez desde musicais até histórias de amor, já fez de tudo. Então, imaginar que o que eles fizeram no meu filme seja uma novidade é desconsiderar a capacidade histriônica deles. I know living with Francis was sinful in the eyes of some people, and I took a certain amount of liberty with the commandments. But nobody's going to compel me. I'm not going to declare to anybody, not even you, St. Joseph, that loving Francis was sinful. Because it was probably the greatest thing in my life. Hector, eu queria saber se durante quando que você começa, obviamente que durante o roteiro você já começa a descobrir o filme, quando vai filmando, né, o filme vai se construindo, né, e na sala de edição ele vai tomando forma. Se em algum momento, durante esse processo de criação contínuo, o filme tomou um outro rumo que você não esperava, eventualmente se isso se deu durante o processo ou posterior ao processo de filmagem, algo do gênero em algum dos seus projetos. Eu vou te responder um pouquinho. A gestalt de cada etapa do projeto tem seus mistérios. Eu, por exemplo, estou vindo agora de uma reunião com um dos roteiristas do meu próximo filme, onde ele me estava exigindo de uma forma muito coesa, muito coerente, muito delicadamente, que eu defina o gênero do filme e a história que eu quero contar. E eu estava dizendo a ele que eu não consigo definir o gênero do filme e que a história que eu quero contar a gente está escrevendo. Então, ele ficou me olhando dizendo, mas qual é a história? Eu digo, é a que estamos escrevendo. Mas me conta ela. Se eu soubesse, não precisava de você como corroteirista. A gente está inventando uma história, certo? Então, no momento de fazer o filme, há muitos diretores que eu respeito e eu admiro que chegam já com o filme muito bem decupado na cabeça dele. Já um storyboard, o diretor que sabe exatamente onde vai posicionar a câmera, como vai enquadrar aquela cena, onde vai fazer um close-up, quantos movimentos de câmera ele vai cobrir a mesma cena, né? Seja para resolver depois com o editor, ou seja porque ele já sabe exatamente. Tem diretores como o Guel Arraes, que eu admiro pra caralho, que ele sabe exatamente, dizer, Hector, eu vou filmar, eu filmo exatamente o que eu preciso. O Daniel Filho fez agora o filme das Crônicas de uma Época de Paz, que vai estrear agora, que é uma belíssima peça de teatro que eu vi, certo? E falei com o Dan Stubach, que é o ator do filme, né? E o Daniel filma um take. Chega, põe a câmera, faz um take, vira a câmera para outro lugar, faz outro take. Ele sabe exatamente o que ele quer. Para mim, eu sou mais um diretor mais operístico. Eu gosto mais de inventar a brincadeira. Eu armo o circo, sou mais caro nesse sentido, eu custo mais caro para mim, para a produção, né? Enlouqueço um pouco mais as pessoas que trabalham, porque eu não consigo definir exatamente o que eu quero, mas eu armo o reboliço e aí vou descobrir como é que filmo. É um grande livro e é um filme bastante fiel ao livro. Quer dizer, o Carandiru filme não deve muito ao Carandiru livro. Eu nunca vi nenhum filme que tenha, vamos dizer, reproduzido uma população indígena com tamanha veracidade, né? Quer dizer, realmente houve um trabalho ali que vai desde a preparação, porque não eram índios de verdade, e então envolveu meses de preparação, envolveu pesquisa, o desenvolvimento de uma língua que não existia, mas que era uma mescla de várias línguas. É um filme impressionante nesse sentido. O roteiro do Brincando nos Campos do Senhor é seu em parceria com o Jean-Claude Carrière. Exatamente. Como que foi trabalhar com o Jean-Claude?
sendo ele um famoso roteirista? Eu também sou famoso. A gente lê o livro durante 3 vezes completo, um livro de 550 páginas. Ficamos um mês reclusos numa casa no norte da Itália, que era do produtor, e limos o livro 3 vezes em voz alta. Sauzens, que era o produtor, Jean-Claude Carrière e eu. A primeira leitura foi seca, a segunda foi anotando e marcando com caneta os momentos mais importantes, e a terceira foi dando continuidade a esse trabalho. Quando terminamos esse trabalho, o livro que nós tínhamos começado a ler se tinha transformado num livro de 100 e poucas páginas. Aí trabalhamos mais umas 2 semanas imaginando a estrutura. O Jean-Claude me pediu 1 mês e meio para escrever um primeiro tratamento. Aí ele veio ao Brasil, ficou 2 meses comigo, hospedado aqui em São Paulo. Aí escrevemos um primeiro roteiro completo que mandamos ao produtor. Aí o produtor nos mandou uma lista com umas 45 perguntas, algumas provenientes, algumas absurdas, outras consideradas, outras desconsideradas. Aí fomos para um segundo tratamento. Aí viajamos por várias populações indígenas, passamos um par de meses viajando e escrevemos um terceiro tratamento. Aí o Peter Mattinson, que era o escritor do livro, que morava em Nova York, que é um professor de História Natural e um romancista muito interessante, eu pedi ajuda a ele para poder dar uma voz e uma conotação nos diálogos que tivesse a ver com a origem social e étnica dos personagens. Passei 3 semanas com ele em Miami, onde ele estava lecionando, trabalhando, e essa pequena história que estou te contando demorou 1 ano e meio. Depois de 1 ano e meio chegamos a um roteiro. Itatikan, Tubrinikan, Biapa, Biog, Maserka, Tiope, Sertira, Tiope, Sutil Baringa, Danoni Monga, Biapa, Masaniti, Kisuliti. E as locações, essa ambientação, esse processo? Você andou com o Jean-Claude, foi para conhecer os... Não, com o Jean-Claude fomos a visitar alguns grupos que me interessavam etnograficamente, que eu já tinha visitado. Fomos ver em Rondônia os Uruauau, que tinham sido visitados pela primeira vez 1 ano e meio antes pela Poema Meireles e por uma equipe da revista Geographic Magazine. Eles foram capa no número de dezembro de 2007. Quando chegamos lá, encontramos uma aldeia totalmente dizimada pela gripe, mais da metade da população tinha morta. Visitamos a aldeia Chavantes, visitamos aldeias Gaviões, visitamos um monte de aldeia onde já o processo culturatório tinha passado de uma geração para outra, já tinham 1 ou 2 gerações que tinham tido contato com os homens brancos. E ficamos com Yanomami, com Davi Yanomami, Davi Copel a Yanomami muito tempo, fomos várias vezes lá, chegamos a dormir lá 3, 4 noites. Enfim, a gente foi absorvendo informação para poder fazer um filme com o mínimo de verdade antropológica. For heaven's sake, you're running out of gas. You're running out of time. Where are you? Over. I'm at play in the fields of the Lord. At play in the fields of the Lord. Para mim, eu vou te falar, adaptar algo é impossível. Então, o que surge de um romance sempre é uma coisa nova. Às vezes tem o espírito, às vezes tem as ideias, outras vezes tem uma que outra ideia, assim, uma que outra cena, né? Mas tentar encontrar o romance escrito num filme rodado que passa na tela é coisa louca, né? Não sei, contar que o Quixote de Cervantes tem alguma coisa a ver com o Quixote, o Dom Quixote do cinema, enfim, o Shakespeare. O Shakespeare tem alguma coisa a trama, mas nunca terá o espírito que tem uma peça de teatro, um romance da mesma forma. Né? Adaptar a literatura para o cinema é complicado, assim? Tem essa... ou não? É complicado tudo. Ser lúcido é complicado, comer bem é complicado, trepar bem é mais complicado ainda, tudo é complicado.
Tudo que você faz com amor, com dedicação, é complicado. Quando você escolhe um romance para adaptar, é porque há alguma coisa naquele romance que te chama a atenção para poder fazer um filme. E só é complicado aquilo que você não gosta de fazer. Tudo aquilo que você gosta de fazer é um prazer. Então, adaptar um livro que você escolheu para fazer um filme é um prazer. Complicado, mas é um prazer. Mas é possível Normalmente, os bons livros não dão bons filmes. E os maus livros dão filmes melhores. Carandiru que ficaria em qual? É um grande livro e é um filme bastante fiel ao livro. Quer dizer, o Carandiru filme não deve muito ao Carandiru livro, é quase que uma transposição facsímil que durou também. Então, 9 versões e demorou 18 meses para ficar o roteiro de final. Processo de escolha daquele elenco, teve alguma coisa como um Pichote anteriormente? Bom, ficamos alguns meses procurando atores não conhecidos, ou seja, não mediaticamente reconhecíveis pelas audiências. E escolhemos um monte de gente de teatro que depois acabaram fazendo grande sucesso, né? Atores que estão hoje em dia na Globo, na Record, enfim, foram atores que naquela época não possuíam o reconhecimento público que eles têm hoje. Veio acertar tua dívida? Pô, mano, no momento o Ezequiel tá meio prejudicado. Aí ele pensou assim, pô, o Zico é chegado, vai aceitar a prancha de garantia pela dívida. Aí o Ezequiel pode fiar mais uma pedrinha de crack, hein, mano? Hein, Zico? Pensou errado. Pera, meu! Paga o que tu deve! Hector, você fez todos os filmes que você quis fazer? Ai, não, cara. Não, muito pouco. Se há alguma grande mágoa que eu tenho, é ter sido sempre tão difícil poder ir de um filme para o outro, sempre ter perdido tanto tempo, ter tido que me transformar em tantos personagens para poder me possibilitar, para poder chegar a fazer o que eu sempre quis. Foi muito difícil tudo. Eu acho que foram, sei lá, 35, 37, 38 anos de vida profissional. Eu mereceria ter feito mais uns 2 ou 3 filmes ao longo desses anos, que eu não fiz por estar no Brasil. ¿Sabes, Ri? Cambié de idea. Me voy a mudar. Ay, no soportaría quedarme acá conviviendo con todas nuestras cosas. Yo también tengo derecho a cambiar, a empezar una vida nueva, ¿no? Sí, está bien. Haz lo que te parezca mejor. Los rojos son para vos y los azules para mí. Los separé para que no nos encontremos visitando el mismo departamento. Sería muy extraño. Hector Babenco, muito obrigado pela sua presença aqui no nosso Sala de Cinema e também aos nossos convidados, Roberto Bitelli, Matheus Furlaneto, Álvaro Campos e Gustavo Gianni. Até o nosso próximo Sala de Cinema com outras histórias e bastidores do cinema brasileiro. Até lá.